instante. Vamos lá? Enquanto a gente não retorna, galerinha, ontem nós paramos na página 66, estava travando muito, né? Então, nós não concluímos a simplificação dos números racionais, né? Nós estamos estudando os números decimais, as frações, né? A gente já conhece, nós trabalhamos bastante as operações no ano passado com fração, com números decimais, adição, subtração, multiplicação, divisão. Só que esse ano, esses números aparecem para a gente com uma denominação de conjunto, né? Nós estamos separando os números através de alguns conjuntos. Então, nós estudamos os números naturais, os números inteiros e agora os números racionais, né? Que é a inclusão aí dos números inteiros, alguns números decimais que nós falamos um pouquinho ontem. Certo? Vamos lá? Então, olha, na página 66 tem a simplificação dessas frações. A tia falou com vocês ontem que essa simplificação ela só vai poder acontecer quando esse tipo de simplificação que nós vamos ver agora, só vai poder acontecer quando a gente estiver multiplicando duas frações, tá ok? Então, vamos lá. Já vai desligar a câmera para não travar. Vou até desinstalar aqui. Tia, você vai fazer o compartilhamento? Ah, tá. Chegou aí? Foi? Ontem a tia compartilhou numa tela e não foi. E a tia estava explicando, aí depois alguém falou assim, ai, tia, você está compartilhando tela? Eu falei, tô. E aí não estava, não tinha, apareceu, né? Só deixa ela expandir aqui, que a gente já começa. Página 66. Então, olha só. A situação de simplificação na multiplicação, tá, pessoal? Esse tipo de simplificação só utilizado na multiplicação. Ontem a tia trabalhou esse primeiro exemplo. Menos 2 nonos com menos 15 quartos. Multiplicação de frações. Os critérios da multiplicação entre os números... Tia, tá travando. Tá? Vamos lá. Então, olha só. Aqui nós temos 2 nonos e 15 quartos. Na multiplicação, nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, quando eu tenho aqui o meu numerador é par, aqui o meu denominador é par. Então, eu posso fazer uma simplificação aqui, né? Como se eu fosse simplificar a fração 2 quartos. Porque eu sei que 2 e 4, a gente consegue simplificar por quanto? Por 2. Tá? Aí eu pego aqui, ó, 15 nonos. 15 e 9 são divisíveis por quanto? Por 3. Então, eu consigo fazer essa simplificação, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou simplificar antes de multiplicar. Porque quando eu simplifico antes de multiplicar, eu tenho números menores. Então, é mais fácil analisar aquele critério de divisibilidade, né? Por quanto que a gente consegue simplificar esse número? Então, olha só. Eu simplifiquei 2 quartos por 2. Tá? É como se a simplificação fosse feita em x. E eu simplifiquei 15 nonos por 3. Então, a primeira fração, eu simplifiquei numerador por 2, denominador por 3. A tia vai pedir a colaboração de vocês silenciarem o microfone, só ativarem o microfone quando houver alguma dúvida ou vocês tiverem, né, qualquer tipo de questionamento, quiserem colocar alguma coisa. É o cachorro, tia, que tá querendo tirar dúvida aí em algum lugar que eu não sei onde é que é. Então, Cachorro. a colaboração é de silenciarem os microfones.
tá? Então, ó, simplifiquei a primeira por 2/3 e a segunda por 3/2. Então, é o mesmo que se a gente simplificasse essa fração só ao final, que no caso seria simplificação por 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Mas eu simplifiquei antes, tá? Conseguiram entender? Sim. Então aqui, ó, nós temos vários exemplos, várias situações em que isso pode acontecer. Às vezes, só conseguimos fazer uma simplificação, ó, 77/15 e 4/11, a gente simplificou por 11. 4/5 não deu para simplificar, então não tem problema. Quando a gente multiplica, a gente não precisa fazer a simplificação no final da fração, tá? A mesma situação aqui, ó. O que aconteceu? Aqui nós estamos trabalhando a multiplicação entre 3 frações. Ó, tá vendo que eu consigo simplificar 15/5, 44/11, 32/16. Olha aí. Aí eu trabalho com a multiplicação, uma multiplicação menor, com as frações menores. Então é mais fácil, né? A gente verificar essa simplificação antes, porque, nossa, se eu tivesse que multiplicar, ó, 44 vezes 32 vezes 15, eu ia multiplicar, ia dar certo. Aí, para a gente achar o divisor desse número, né, que seria 44 vezes 32, 1.408, vezes 15, daria 21.120. Aí eu teria que simplificar o número 21.120. Então, é mais fácil a gente trabalhar a simplificação antes da multiplicação. Certo? Agora, olha só o que acontece aqui que a tia gostaria de que vocês observassem. Quando a gente trabalha a multiplicação de uma fração pela fração inversa, ó, 4/7 e 7/4. O que vai acontecer? A divisão, essa multiplicação, ela sempre vai resultar em um inteiro, né? Porque, ó, 4 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 4. Então, quando eu trabalho essa multiplicação, a gente vai ter como resultado um inteiro. Certo? Essa simplificação pode acontecer de que forma, gente? Pode fazer na adição de fração? Pode. Esse tipo de simplificação pode acontecer na adição? Não. Não. Na divisão? Pode. Não. Isso aqui é uma divisão? Ah, tá. Não. Não, nós estamos falando na multiplicação. Então, isso é única e exclusivamente para a multiplicação. Na adição, a simplificação tem que ser feita numerador e denominador da mesma fração pelo mesmo número. Que a gente já aprendeu isso desde o ano passado. Certo? Na aula de ontem, faltando para a gente trabalhar a divisão entre frações e números decimais, né? Foi um conteúdo que nós estudamos bastante o ano passado também. Quem lembra, pra tia, como é feita a divisão entre duas frações? Quem vai falar pra tia? A divisão entre duas frações. É em X, não, tio? Muito bem. A multiplicação em x, ou seja, a gente permanece com a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou a gente vai inverter o livro de vocês, ele traz isso aqui, ó. 2/3 dividido por 5/4. Ele inverte a segunda fração. Mas esse inverso, nós vimos que é aquilo que a gente fala, multiplica em x. Olha, é a mesma coisa que eu pegar aqui. 2 vezes 4, que dá 8. 3 vezes 5, que dá 15.
E o nosso livro está errado, ó. 3 vezes 5, eles escreveram 3 vezes 5 como 5. Na verdade, é quanto? É 15. Tem umzinho, tá faltando aqui, ó. Certo, pessoal? Então, ó, na divisão, nós vamos multiplicar, nós vamos iniciar a multiplicação. Numerador vezes denominador, que vai resultar no numerador. Aí a gente vai multiplicar denominador por numerador, que vai ser igual ao denominador, que vai ser 15. Faz um xizinho aqui para mim. Quem vai fazer? João? Consegue? Tá no celular? Um X aonde, professor? Aqui, ó. Aqui. Não, não, não. Apaga. Aqui, Onde, ó. tia? Só aqui. 2 vezes 4 e 3 vezes 5. Bem bonitinho. Ah, não. Deixa. Não deu certo, não. E aqui. Não, ei, ó a brincadeira, 7º ano, por favor. Entenderam? Corrijam o livro de vocês aqui, ó. 15 no denominador. Ok? Façam a correção do livro. Agora, nós vamos para a divisão, utilizando os números decimais. Nós vamos rever também como é feita essa divisão. Lá na multiplicação, quando nós multiplicamos 2 números decimais, a gente leva para a multiplicação os números como se fossem números inteiros. No final da multiplicação, nós vamos contar as casas decimais do primeiro número, do segundo número. De trás para frente, nós vamos deslocar, né, e posicionar a vírgula corretamente. Agora, na divisão, como que nós vamos fazer isso? Nós também vamos trabalhar a divisão com números inteiros. A gente não vai levar a vírgula para a divisão. Como que nós vamos fazer isso? Tia, sua voz é travando. Pra mim também. Desliguem os microfones todos, fazendo favor. Todo mundo, desativa o microfone. Vamos lá? Melhorou? Sim. Sim. A tia vai pedir a colaboração de vocês ficarem com o microfone desativado, ok? Então, olha só. Na divisão, nós não vamos trabalhar também com a vírgula. Para que a gente possa eliminar essa vírgula na divisão, o que que nós vamos fazer? Quantas casas decimais nós temos aqui? Quantas casas decimais? 1.900. Uma casa decimal. Então, é como se a gente trabalhasse, como eu tenho uma casa decimal aqui, eu vou transformar esse número através da multiplicação. Da multiplicação por quanto? Por 10. Quando eu multiplico esse número por 10, o que que vai acontecer? Eu vou eliminar a vírgula. Só que eu não posso trabalhar só a multiplicação de um dos valores da divisão. Eu tenho que trabalhar a multiplicação dos dois. Se eu transformo um, o outro deve ser transformado também. Então, ó, eu vou trabalhar 12 vezes 10 também. Então, quando eu faço essa transformação, eu fico aqui, ó, com 19.026, dividido por 120. Aí eu vou fazer a divisão, ó, normalmente. 190 dividido por 120 dá 1, sobra 70, abaixo 2, 702 por 125, 600, sobra 102, abaixo 6. 1.026 por 120 dá 8, sobra 960. Opa, desculpa.
Dá 960, sobra 66. Aí, o que acontece? 66 é um resto que a gente não consegue dividir. A gente vai continuar essa divisão através das casas decimais. Então, quando eu faço essa transformação aqui, ó, multiplicando por 10, porque eu tinha uma casa decimal aqui, quando eu faço a divisão, a vírgula já fica no lugar certo. A gente não precisa organizar esse número depois, nessa situação aqui. Relembraram? Sim? Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar, falar alguma coisa? Certo, tia. Tá certo, professora, tá certo, certíssimo. Olha só. Olha a observação que nós temos aqui. Multiplicação e divisão, a regra dos sinais que nós aprendemos. Multiplicação e divisão de mesmos sinais. O resultado é positivo. Menos vezes menos, positivo. Mais vezes mais, positivo. Mais vezes menos, menos vezes mais, sinal negativo. Não podemos esquecer, agora nós estamos trabalhando com números inteiros, sinais positivo, negativo, tá? Então, ali vocês ficam atentos ali na hora de fazer essas divisões. Agora, a tia... presta atenção aqui. Sabendo que o traço da fração indica uma divisão, a tia não pediu para fazer essa questão número 5, porque ela ia trabalhar junto com vocês. Olha só. Fração dividida por fração, tá? Então, a gente escreve menos 1/6 dividido por 3/8. Como que a gente trabalha a divisão da fração? Multiplicação em x ou... Repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, tá? E aí, então, ó, quando aparecer uma fração dessa forma, o numerador é uma fração, o denominador é uma fração. Isso aqui é uma fração, onde o numerador é composto por uma fração e o denominador também é uma fração. Isso indica pra gente uma divisão entre frações. Certinho? Aí, pessoal, multiplicação de números racionais por 10, por 100 e por 1000. Tá? Então, como que a gente trabalha? Quando a gente tem... quando a gente fala aqui nos números racionais, a gente vai priorizar os números racionais que são decimais, tá? Olha só. Olha o exemplo que nós temos aqui. Tio. Tio, Oi? posso falar? Pode. Tem um monte de atividade para fazer lá atrás. Você pediu para fazer tudo, né? Tá, porra. Ô, Gustavo, a tia fez uma seleção de atividades, não fez? Tem algumas coisas que a tia selecionou. A tia selecionou letras. Quando a questão era muito extensa, com muitas letras, a tia fez uma seleção de questões. Você recebeu o seu planejamento? Teve uma que você colocou, aí você falou, tal número, mas você faz só tal letra. Isso aí. Número tal, a tia especificou direitinho o planejamento de vocês. Essa vagabunda. Ei, pessoal, por favor, quem está brincando, fazendo um favor. A tia gostaria, quem é César? Por favor, hein? Gustavo? Ô tia, pede pra parar de riscar. Eu tô pedindo. Não sou eu, tia. Não, a tia tá falando aqui, a sua dúvida. Gustavo, olha lá. Página 60, questão número 1. É só para fazer a letra A, a letra C e a letra E.
Questão número 3, da página 61, que finaliza na página 62. Letra A, B e C. Ok? Sim. Sim, entendeu? Então, tem várias questões, mas a tia fez uma seleção das questões que vocês teriam que fazer, tá bom? E depois também, ali na página 68, 69, nós selecionamos algumas questões, tá? Então, ó, pessoal, a multiplicação dos números decimais, que é quando a gente trabalha, na verdade, a gente vai andar com a vírgula, né? Ó, de acordo com a cotação do dólar, aí cada peso, 10 gramas. O que vai acontecer? Qual é o valor? R$ 1.472,50. Da onde nós conseguimos esse valor? Né? Porque 1 grama é quanto? 147,25. Se a gente multiplica esse valor por 10, a gente vai andar com a vírgula uma casa. A vírgula, ela estava antes do 2, ela foi para depois do 2, porque eu acrescentei aqui a multiplicação por 10, né? Se fosse por 100, a vírgula iria para depois do 5. Então, a gente não precisa desenvolver, a tia vê muito vocês fazendo multiplicação por 10, por 100, por 1000. A gente não precisa montar, né, efetuar a multiplicação. A gente vai trabalhar ali andando com as casas. Olha, a vírgula estava depois do 7. Se eu multiplico por 10, ela vai andar uma casa. Ela vai para depois do 2. Se eu multiplico por 100, ela vai andar 2 casas. Então, ela vai para depois do 5. Se eu multiplico por 1, ai, tia, não tem mais casa. Se não tem mais... Por favor... Se não tem mais casa, eu vou acrescentar o 0 e vou continuar andando com a vírgula. Ok? Alguma dúvida? Lembrando, pessoal, a tia vai pegar ali, vai pedir que vocês peguem a atividade número 3 da página 69. 0 dividido por 4,2. 0 jamais será divisor, tá? Se nós escrevermos... Página é essa? Página 69. Olha só, nós temos aqui... A gente não vai fazer a página 67, não? Não, a tia só está fazendo algumas questões ali que podem surgir dúvida, tá? A tia está esclarecendo algumas atividades. Olha só. 0 não pode ser o divisor. Nessa situação aqui, como dividendo, ele vai aparecer 0 dividido por 4,2 dá 0, porque 0 vezes 4,2 é igual a 0. 0 não é divisor, tá? Prestem atenção. Divisor dividido por 0 não existe. Certo? 7º ano. Das tarefas que vocês estão desenvolvendo, que vocês já fizeram essa semana, a tia gostaria de saber o que tem dúvida, o que tem dúvida dessas operações, o que vocês não conseguiram fazer dessas atividades. Agora é a hora. Professora, Sim, pode falar, Felipe. eu não consegui fazer a 4 da 62. Eu não entendi a pergunta. A questão 4 da 62? É. A tabela? Não, Vamos da lá. 62. Aqui, Felipe. Pode ler, Felipe? Sim, posso sim. Saber administrar os gastos pessoais
é uma tarefa muito importante. O cartão de crédito é uma forma de pagamento que traz vantagens para o usuário. No entanto, pode contribuir para o endividamento de algumas pessoas, em razão de juros altos cobrados pelos administradores de cartões. Observe parte da fatura do cartão de Gabriela. Muito bem. Então, nós temos uma observação da movimentação do cartão de crédito da Gabriela aí. Questão A, Felipe. Calcule os saldos parciais para cada data de compra, até obter o saldo de 30 de maio, e anote-os na coluna de saldo em reais da fatura. Muito bem. Então, você vai fazer a movimentação. Olha só. O que você não entendeu aqui? Ó? Ela tinha já um saldo devedor de R$ 125,41. Com os juros, então ela acrescentou mais R$ 10. Então, ela ficou devendo a quanto agora? Menos R$ 135. Entendi. Entendeu? Entendi. Foi só você ter agora essa primeira parte aí que eu já entendi tudo já. Tá, então se ela comprou mais 163, agora ela deve quanto no cartão? R$ 298. Então, ó, o cartão é uma dívida, né, que vai se acumulando para chegar a uma determinada data e efetuar o pagamento. Então, a gente sempre permanece com o saldo negativo. Esse saldo negativo, ele vai virar um saldo positivo após o pagamento. Então, todos esses valores aqui de compra, né, vão ser somados com o saldo anterior para fechar essa fatura aqui, né? Então, todos esses, se vocês somaram tudo isso aqui, né, e depois com esse valor que ela já tinha aqui, vocês vão encontrar também esse valor. Mas aqui a gente está fazendo etapa, dia a dia, qual é o saldo dela. E verificando os gastos, e considerando que ela pagou R$ 1.650, o que aconteceu quando ela pagou os R$ 1.650? Ela ficou? Ela pagou o cartão todo? Não, ela ficou Ela tinha devendo. uma dívida de 1.768, ela pagou 1.650, então ela ficou Ela devendo. recebeu R$ 600. Ficou negativo. Certo, Felipe? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Certo? Podemos encerrar por aqui? Professora, Sim. você vai encerrar Pode agora? falar. Ei, Felipe? Você vai encerrar agora? Sim, você tem alguma dúvida? Não, porque eu e os alunos preparamos uma surpresa para você. Ah, é? É? Então tá. Será que o tio Léo vai liberar mais uns minutinhos? Dá tempo? Ah, tio Léo libera. Falta 2 minutos ainda, tia. Então tá bom. Tá, joia. Tem que ligar a câmera? Será que vai travar? Não, tia. Ligar a câmera para mostrar essas feiuras. A gente Obrigado, viu tia. que no dia que era para bater palma, não deu muito certo. Então a gente queria fazer um momento para agradecer você. Tia, a gente quer agradecer porque a gente sabe o quanto que é difícil estar todo dia se esforçando para... Porque, tipo assim, antes da pandemia, vocês, professores, não eram tão experientes em computador, né? A gente sabe. Mas aí vocês tiveram que dar o jeito de vocês e estão todo dia se esforçando. Valeu, Gente, tio. vamos bater umas palmas? Ai, muito obrigado, meus queridos. A tia ficou feliz de receber. Palmas. Altas palmas para vocês. Altas palmas. Vocês também, tá? Tia, quem é Flavinho do Pneu, tia? Roda de caminhão. Flavinho do Pneu. A tia teve que desligar a câmera de novo. Muito obrigada, viu, meus amores? Tia, você não vai tirar o print da sala, não? A tia tirou do celular. É no computador que a tia tá. Ô, tia, mas tira no final. É. Acho que entrou depois. Eu entrei no... Depois. Começou.
A tia já controlou aqui. Beijos, beijos, beijos. Muito obrigada, tá? A tia que agradece vocês, a paciência, né? Olha os balões lá atrás, ó. A gente Lá tá atrás, aí Lara. com saudade, mas Chuel deu uma notícia boa agora pra gente, né? A gente vai ficar aí nessa expectativa de estar Pô, nós não vai voltando. poder usar o Braille mais, né, Ai, tia? tio, acho que não volta mais, não. Esse ano. Uai, tio Léo não já deu a boa notícia? Vamos aguardar. Acabou de Ô, tia, falar nós não que pode eu usar o não Braille mais, quis. não, né? Na escola. Ai, César. Ó, e o show de César é talentos? cheio das graças. Está arrasando no show de talentos, tá? E depois a tia vai ter uma novidade também numa aula de matemática. A tia vai fazer tá programando uma aula aí bem bacana e diferente para vocês. Tá joia? Beijos, beijos. Fiquem com Deus. Boas atividades. Ei, Pablo! Falou, tia. Tchau, tchau. Tchau, parabéns.